Fala, fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Léo e estou passando aqui para deixar mais uma aula no esquema para vocês. Nessa aula a gente vai mostrar o passo a passo de como você faz para baixar dados do portal da transparência, jogar em uma transformação dentro do PDI, configurar a conexão e inserir esses dados no banco de dados, beleza? Fica com a aula, espero que vocês gostem, bora lá? Fala amigos e amigas, vamos lá para mais uma aula. Eu estou aqui com o meu PDI aberto, tá? A gente vai pegar os dados aqui do portal da transparência. Para quem não sabe, o portal da transparência é um portal utilizado pelo governo para disponibilização de dados, tá? A gente vai estar utilizando alguns dados daqui. Eu vou pegar aqui os dados de auxílio emergencial, tá bom? Esses dados, eles têm até o mês de agosto. Eu não vou pegar todos os meses, mas para a gente conseguir ver quais são os dados que a gente tem aqui, a gente vai filtrar por período, tá? Eu vou colocar aqui o mês de agosto de 2020. 2021 não tem informação ainda. Então vamos passar para 2020. Vamos pegar aqui a informação, os dados de agosto. Referente a agosto, adicionar. Auxílio emergencial, tá bom? Aqui, esses dados são os dados que a gente vai baixar. Porém, existem uns dados mais detalhados. Por exemplo, se a gente clicar aqui em detalhes, ele vai mostrar para a gente qual é o CPF do beneficiário, claro que não vai estar todos os dígitos, qual é o NIS dessa pessoa, o nome da pessoa, se existe alguma observação e o valor, tá? Tem mais detalhes ainda, como eu consigo saber qual é qual é a parcela que essa pessoa está recebendo, tá bom? Mas no momento a gente vai utilizar mais o dado macro, tá? Então vou vir aqui em portal de transparência, consulta, período, vou alterar aqui para 2020, agosto, certo? Adicionei, vou selecionar o F. Ah, Léo, por que que você está selecionando a UF, tá? Porque o que que acontece? No portal da transparência, quando você tem mais de 1000 linhas de dados, ele manda uma mensagem de aviso para você, falando que você tem que baixar um dado mais compilado, tá? Uma quantidade de dados maiores. Então, ele não deixa fazer o download diretamente por aqui. E eu vou pegar o mês de São Paulo, porque aqui ele vai dar 650 registros, não chega a 1000 linhas. E isso já é o suficiente para a gente demonstrar aqui como que a gente vai fazer o nosso passo a passo, tá bom? Então eu tenho aqui esses dados, vou pegar o programa social, mês, ano, o F, município e o valor disponibilizado, tá? Por município. Vamos baixar esse dado. Ele baixou aqui benefício, mostrar na pasta. Vou dar um Ctrl X aqui, vou ir no meu local de instalação do PDI. Vou deixar aqui em Files. Quando você baixar o arquivo compilado, ele vai dar esse tamanho de arquivo, tá? E vai vir todas aquelas informações, desde a informação de número de parcelas, e isso aqui a gente vai utilizar mais para frente, uma aula para brincar um pouquinho mais com essa informação, tá bom? Primeiro vamos estar utilizando essa informação de benefício. Então eu já tenho aqui o meu banco Postgres em pé, tá? Esse banco já está rodando. Eu tenho aqui o banco de dados, o database do Pendata. Não tem nenhuma tabela, a gente vai criar uma tabela agora. A gente vai fazer tudo isso utilizando o PDI. Então, abrindo aqui o nosso PDI, a gente vai aqui você tem a opção em File, Novo, Transformation ou Job, ou você pode vir aqui nesse primeiro ícone, New File, que ele também mostra para você conseguir abrir um Job ou um Transformation, tá? Para quem não sabe, o Transformation é um trabalho de transformação básica, tá? Ele vai fazer, simplesmente ele faz cargas no banco, porém ele não pode ser schedulado. Para que ele seja schedulado, a gente precisa criar um Job, tá bom? A não ser que você faça isso usando outros tipos de ferramentas, como o Chrome no próprio Linux, ou usando o Task Scheduler, ou qualquer outro scheduler você consegue fazer, schedular essas transformações. Mas o Job ele faz esse trabalho, inclusive o Job a gente utiliza para fazer a chamada de transformações, tá bom? Vamos lá. Então, eu criei aqui uma transformação nova. Já vou dar um Ctrl S para salvar ela aqui no Integration. É, Files, Transformations. Vou colocar aqui auxílio. Então aqui é minha transformation auxílio. Como o arquivo é um CSV, eu vou colocar um CSV input, tá? Esse step aqui ele é muito bom para você utilizar, que ele vai pegar os dados, ele é bem simplório, então não tem muita dificuldade na hora de utilizá-lo.
Então, primeiro você vai ter o nome do step, a gente vai manter o mesmo nome, você pode alterar para organização, identificação futuramente. File name, eu tenho que navegar até onde está o arquivo, então eu vou vir aqui no meu C, na pasta opt, files, e aqui eu tenho o arquivo benefício, tá? Ele já identifica types.csv e .txt. Feito isso, o buffer size eu vou deixar em 5.000 mesmo. É, esse lazy conversion é uma conversão que o PDI faz, tá? Ele converte para um caractere mais leve, mais tranquilo de ser trabalhado. Meio que vai binarizar ali mais a informação e vai deixar essa informação mais tranquila para trabalhar mais para frente. Então a gente vai estar utilizando esse lazy conversion. É, o título está presente na linha? Sim, a gente vai manter, porque o título vem presente no arquivo, tá? Posso até abrir o arquivo aqui para vocês verem como que ele é. Vamos dar um editar aqui. Ó, ele vem o título, certo? Depois vem as métricas, tá bom? Então, a gente vai manter essa configuração. Eu não quero adicionar file name no result, não vou querer uma linha específica com número, nada disso. Vai rodar em paralelo também não vou configurar nada disso aqui. O formato aqui, geralmente o formato do arquivo, você pode ter arquivo DOS, Unix, e aí você pode ter um mixed desses arquivos também, tá? File encoding, eu vou colocar o TF8, mas você tem que escolher o encoding correto aí pro seu arquivo, tá? Eu vou fazer para ele, pedir para ele puxar os campos. Aqui tem uma coisa interessante. Eu posso fazer algumas configurações já aqui. Geralmente, quando a gente trabalha com arquivos que tem muitos dados, a gente tem que tomar cuidado nessa parte de length, que tá? Onde ele fala qual é o tamanho, a quantidade de caracteres que vai caber em cada coluna. Então, toma sempre cuidado com essa quantidade de length aqui. Aqui em currency a gente não vai botar nada, decimal vai deixar toda essa configuração aqui padrão. A única coisa que eu vou fazer é o trim, vou deixar fazer o trim nos dois lados, ou seja, ele vai remover espaço que tiver no meu lado, no lado da esquerda e no lado da direita dos meus dados, tá? E aqui eu vou alterar o nome das minhas colunas. Eu posso fazer isso? Posso. Aqui ele permite que eu faça essa alteração, então eu vou falar que a coluna F vai chamar o F, o município vai chamar município, mês, ano, eu posso alterar só para data, tá? Valor transferido só para valor. E o programa social, eu posso colocar aqui programa apenas. Não vai dar nenhum conflito com o meu arquivo, tá? Ele vai pegar aquela informação, ele já identificou que a primeira linha é o título. Então eu só estou falando para ele que a partir daqui para frente, ele vai tratar o título como com esses nomes aqui, tá bom? Feito isso, a gente vai dar um preview para ver os dados. Ele mostrou aqui que os dados estão formatadinhos, tá tudo correto. A gente consegue trabalhar com essa informação. Legal. Vamos dar um OK. Salvar aqui. Aqui eu posso usar dois tipos de steps. Eu posso usar um select values para tratar isso aqui mais para frente. Ou eu posso simplesmente pegar e já jogar numa tabela direto. É o que a gente vai fazer. Então tem um step chamado table output, tá? Esse step a gente vai utilizar para inserir diretamente no banco de dados, tá bom? Então, no PDI a gente tem uma linhazinha que a gente configura quando você segura o Shift, essa linhazinha sai, tá vendo? Isso aqui a gente costuma chamar de rope. Então eu vou fazer um rope que é uma ligação com esse do step CSV input com o step table output, tá? Aí ele tá falando, a sua saída vai ser uma saída de erro ou vai ser uma saída principal, então eu vou estar utilizando uma saída principal para cá. Se eu quisesse estar falando, se der erro nesse step aqui, eu quero jogar para outro step quando o erro ocorrer nesse step, eu uso a outra opção, tá bom? Então aqui no Table Output, a gente vai iniciar aqui. Primeiramente, a gente não tem nenhuma conexão configurada, então a gente precisa configurar uma conexão nova aqui. Vou clicar em New. Aqui eu vou colocar o nome da minha conexão, Postgres, tá bom? Eu vou selecionar qual é o tipo de conexão que eu vou fazer, no caso PostgreSQL. Onde está meu Postgres está configurado no meu localhost, então eu vou colocar localhost aqui no meu hostname. O database é o OpenData.
A porta é a porta padrão do Postgres, tá? Se você mudou essa porta no momento que você fez a instalação, você tem que colocar a porta correta aqui, tá bom? Username, eu estou usando o Postgres username normal. A senha, vamos dar um teste script. Todas as conexões vão funcionar dessa forma, algumas sim, outras não. Então, para cada conexão existe uma configuração, às vezes, específica. Por exemplo, no SQL Server você tem que baixar muitas das vezes um plugin específico para conseguir fazer aquela configuração. No Java tem algumas outras configurações a mais. Então, para o Postgres ele é bem tranquilo, ele já vem com os plugins atualizados. A versão do Postgres que eu estou usando é a versão 10.6. Então, aqui a conexão rolou bem de boa, tá? A gente vai pegar dar o OK aqui, dar o OK, ele já automaticamente já deixou selecionada a nossa conexão. Qual é o nome da nossa tabela? Tabela auxílio emergencial, tá? Eu coloquei o nome aqui porque eu vou fazer um esqueminha aqui no PDI que ele vai criar a tabela para mim lá no banco, tá? Então eu coloco, se a minha tabela existir, eu posso colocar o nome da minha tabela, navegar pelo meu próprio banco usando esse navegador aqui e procurar a tabela lá dentro. Mas se a minha tabela não existe, como eu não tenho nenhuma tabela ainda, se eu clicar aqui em navegador, em esquemas, public, está vendo que eu não tenho nenhuma opção para selecionar a tabela, só tenho a tabelas nos outros catálogos, tá? Então, como eu não tenho nenhuma tabela no public, eu vou criar uma nova e essa nova tabela vai se chamar auxílio emergencial. O commit vai ser a cada 1000 linhas. Se eu tiver menos de 1000 linhas, ele vai commitar ao terminar o step, tá? Eu vou pedir para ele fazer o truncate da tabela toda vez que eu executar essa transformação. E eu também quero especificar quais são os campos que eu vou enviar para o meu banco de dados, tá bom? Aqui eu não vou particionar. Ele vai usar os betzinhos, esses detalhes a gente vai entrar mais a fundo mais para frente nas aulas mais avançadas de PDI. Então, a configuração aqui da saída de tabela eu vou deixar padrão. Database Fields é onde eu vou buscar as colunas. Nessas colunas eu vou buscar as colunas que tem no meu arquivo, tá? Então eu puxei, quando eu puxo esse hope, automaticamente estou trazendo todas os campos desse step CSV input e jogando dentro do table output, tá? Então puxei aqui, automaticamente minha tabela vai sair com os mesmos nomes do campo do meu string field, tá? Do meu CSV. Se eu quiser mudar, eu posso mudar, não tem problema, tá? Aqui você pode colocar TB ou alguma coisa, não tem problema. Só que antes de executar esse cara, a gente precisa criar a tabela lá no banco de dados. E eu preciso fazer isso sem abrir lá o meu banco de dados e fazer um script de create table e tudo mais. Então o que que eu faço? Aqui no PDI ele tem essa opção SQL, tá? Então eu vou clicar aqui na opção SQL, ele vai falar, ó, o seu campo a sua tabela vai ser criada desta forma, tá? Então a única coisa que eu vou alterar é o campo data, para não ficar ruim de trabalhar com ele. Então eu vou fechar aqui data BD, data hora. Ah, não, é data. Vou colocar aqui como ano mês. Ano mês mesmo, para a gente estar utilizando. Alterei para ano mês, automaticamente ele vai atribuir o nome ano mês para cá. Posso colocar o nome aqui também maiúsculo. Auxílio emergencial, SQL. Isso aí, o padrão de banco de dados é de acordo com a sua necessidade, com a sua organização. É, aqui, como é uma aula é, bem prática, a gente vai utilizar mesmo esse nome. Não tem por que a gente ficar seguindo muito padrão de criação de tabelas. Vamos executar. Ele executou com sucesso. Geralmente, quando ele dá erro, ele avisa que foi gerado um erro na execução do SQL script. Feito isso, a gente pode fechar, dar um OK, salvar esse script e executá-lo, tá? Ao executá-lo, ele vai gerar uma linha aqui. Opa, deu um erro. Que erro foi esse? Provavelmente ele falou, ele abortou aqui porque, ó, ele falou que foi abortado porque tem um caractere que foi criado na nossa tabela que ele foi menor do que está vindo no meu CSV. Isso é um problema que eu expliquei para vocês. Geralmente, quando a gente tem arquivos grandes, isso pode vir a acontecer.
E geralmente o que pode ter ocasionado isso foi justamente esse campo aqui, ó. O campo do município, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, vamos dar uma olhada aqui no nosso CSV Input. Tá vendo aqui que o município tem 24, então a gente vai aumentar isso aqui para 50. Valor manter 10, o programa vamos colocar 50 também. O F2, data 7, restante a gente não precisa se preocupar. Vamos vir aqui. Léo, eu fiz alteração no tamanho do meu arquivo. E agora? Como eu vou ter que rodar um alter table? A gente consegue fazer isso aqui usando o próprio table output, tá? Eu vou rodar um SQL. Ele automaticamente já identificou que vai ter alterações na minha tabela. Já gerou para mim os scripts. Eu vou basicamente executar. Executou os 12 scripts com sucesso. Fecho, ok, salvo e executo novamente para ver se vai funcionar, tá? Funcionou, carregou nossa tabela. Se a gente quiser ver um preview dos dados que foram, basta a gente clicar no step e aqui no execution nos resultados de execução, ele vai travar ali no inglês, mas não tem problema. Ele vai mostrar aqui pra gente um preview bem básico dos dados que foram carregados na nossa tabela, tá? Aqui ele está mostrando todos, porque esse preview geralmente ele mostra 1000 linhas, mas isso é configurável. Depende da sua necessidade, tá? Você pode reconfigurar. Essas são as métricas que a gente vai andar mais para frente também, falar um pouquinho mais de performance, o que que a gente espera dessas métricas de step aqui, de entrada, saída, tempo de execução, histórico de execução e do log, tá? Esse log é bem pequeno, bem tranquilo, porque nosso passo a passo aqui foi bem leve, tá? Agora a gente vai lá no nosso banco de dados. Vamos dar um refresh aqui no nosso database. Dando o refresh, a gente em Kintable já podemos identificar que tem uma tabela chamada auxílio emergencial aqui, tá? Vamos aqui ir abrir o Query Tool e vamos dar um select nela para ver se os dados estão corretos lá. F5, executou. Aqui estão nossos dados, tá? Lembrando, essa aula é uma aula bem básica para a gente subir essas informações e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como utilizar essas informações para criar um dashboard, beleza? Valeu, galera, e até a próxima. Down, down, down.